Hoje é sobre parafuso, mas não só parafuso. Um disclaimer sobre o conteúdo de hoje. Eu sei que vocês estão esperando o conteúdo de games, que eu prometi lá no Twitter. Tá sendo gravado, às vezes eu preciso cortar, às vezes eu preciso voltar e fazer de novo um pedaço porque não gravou direito, porque perdeu a voz, por coisas assim totalmente bestas. Então tá atrasando um pouco por isso, mas uma hora ele vai chegar e vai ser bem divertido de fazer. Segundo, algumas reclamações muitas vezes apareceram sobre o meu microfone. Eu usava o headset, então eu estou com um microfone diferente. Se ele ficou melhor, mais alto, mais audível, né? Eu acho que ele dá mais ruído, porque ele é mais aberto, mas estou tentando gravar num horário mais silencioso, passar coisa de ruído, dar alguma solução nisso. Comentem se ficou melhor também. E aí eu vou ver o que eu faço, se eu mantenho, se eu volto no outro, o que mais agradar, para que a gente mantenha a melhor qualidade, né, de áudio, consiga aproveitar o conteúdo dos vídeos. Vamos para o parafuso. Hoje é sobre parafuso, mas não só sobre parafuso, porque às vezes você também não quer fazer um parafuso, mas considere que parafusos imprimem muito bem em impressoras FFF e são um tipo de encaixe muito útil para vários projetos. Então, talvez você não queira exatamente parafuso, inclusive eu não quero. Eu vou fazer uma coisa meio diferente aqui hoje, mas eu vou usar uma extensão, um add-on, que gera parafusos e já vem no Blender. Para isso, inclusive, eu deixei aberto aqui as nossas preferências para a gente dar uma olhada. Aqui, indo em preferências lá no Blender, vocês vão achar aqui no cantinho os add-ons. E os add-ons têm os oficiais e os da comunidade. O que a gente está tentando mexer hoje é um da comunidade. Os meus dois estão azuisinhos porque eu segurei Shift e selecionei os dois. Mas se você tiver só no oficial, por exemplo, não vai aparecer. Você vai ficar procurando, dar uma olhada nisso para ter certeza que não vai ter problema. Clicando aqui nos dois ou só em comunidade, a gente procura por Bolt, B-O-L-T, que é parafuso em inglês, e vai achar o Bolt Factory, o fábrica de parafuso. Deixa ele ligado, o meu já está aqui com um vistinho, e aí vamos voltar para a visão 3D e ver o que mudou com o add-on ligado. Muito bem, aqui na visão 3D, com o cursor no centro, né, do mundo. Vamos usar aqui o Shift A para adicionar uma malha. Vamos em Mesh. Só que agora a gente tem uma opção extra lá embaixo, que é Bolt. E aí tem essa espiralzinha aqui do lado marcando, que não é bem um parafuso, mas né, representa bem. Quando eu clico em Bolt, ele já me aparece aqui um parafuso com certas características, provavelmente diferente do que apareceu para você, porque eu já andei testando algumas coisas aqui. Então, por exemplo, o que vai acontecer aqui? A gente pode escolher se quer bolt ou nut, né? Se a gente quer o parafuso ou uma rosca para o parafuso. No nosso caso, quero bolt, porque o que eu estou querendo arrumar aqui com vocês? Tinha um regador aqui, ele quebrou. Eu até fiz um vídeo anterior tentando gravar sobre ele. Né? Vou botar aqui o vídeo mostrando como é que quebrou o regador, né? Ou só uma imagem dele. Ele quebrou onde encaixa na parte de cima. Então eu não quero fazer um parafuso, eu quero fazer um encaixe. Né? Mas ali naquele encaixe, ele quebrou bem onde rosqueia. E aí o que eu fiz? Eu cortei o resto da parte que rosqueia fora, medi como que era aquela rosca, medi o pedaço que sobrou, que eu vou ter que fazer um encaixe, e agora vim aqui para fazer esse encaixe com vocês. E aí o que a gente tem aqui de opções? O tipo de parafuso, né? Se é parafuso ou se é a rosca, depois o bit type, né, o tipo de encaixe, né, por exemplo, botar um Phillips, vai fazer um buraco aqui em cima, né, ele já está contando com milímetros e tudo mais, então isso aqui vai ser no tamanho que encaixa numa chave Phillips. No nosso caso eu quero nenhum, daqui a pouco vocês vão entender por que e como que isso vai funcionar. O tipo de cabeça, né, o cap é esse redondinho, tem vários tipos para experimentar, né, tem hexagonal, tem domo, né, vários tipos, você vê o que encaixa melhor com o parafuso que você quer fazer, se você quiser fazer um parafuso, ou com o projeto que você quer fazer, se tiver algum outro que ajuda. Para mim, o CAP vai ajudar bem porque ele tem poucas divisões e eu quero manter essa parte mais simples possível para depois fazer recortes booleanos. Depois a gente tem o pescoço do parafuso. Vamos deixar aqui, inclusive, antes disso a gente tem também a cabeça, né? A cabeça do parafuso, vamos botar 10 milímetros.
E o diâmetro eu vou deixar em 36. Pronto. O pescoço tem que ser um pouquinho menor que isso. Né? Ele tem aqui também o tamanho do pescoço do parafuso. Vamos deixar também próximo de 10. E a largura dele é um pouquinho menor, né? Vou botar em 30. Tá suficiente. Assim ele evita de pegar uma parte de fora aqui na hora de fazer o encaixe com a parte de cima. E aí não dá problema na malha. Né? Eu estou mexendo no parafuso para olhar para todo lado, né? A gente, se mexer no parafuso utilizando outros comandos, né, realmente movê-lo, a gente vai perder essa caixinha aqui do lado. Né? Então eu estou só usando Shift e clique direito, né? Ou Zoom, né? Shift ou Ctrl, clique direito. E aí eu consigo mexer para visualizar bem sem perder a caixinha. Se eu clicar nele, né, clicar fora, né, usar o G para mover, já era nas caixinhas de regulação. Então eu tenho que deletar. Como aquela caixinha ela fica guardada na memória, né, para quando a gente fizer um segundo parafuso, assim como qualquer objeto, quando você faz um e muda ali quais são as características dele, quando você vai botar o próximo ele está lá. Então Shift A, parafuso, voltou tudo que a gente já tinha mexido. Está salvo. Vamos lá. Pescoço está resolvido. Agora, né, a parte que mais interessa, o parafuso em si. A gente já escolheu o tamanho do parafuso, né, o comprimento dele. Eu não vou deixar muito grande não, porque eu medi o encaixe que eu preciso, e eu só preciso, deixa eu botar aqui 50, vai. Pronto. Eu só preciso de 3 voltas. Então eu vou deixar um número razoável, só que o fim dele, ele faz um fim de cabeça de parafuso. E eu não quero isso. Eu quero que isso aqui seja reto, porque o meu encaixe ali acaba, né? E eu quero que ele encaixe no regador, né? Até o final e parafuse o melhor possível, né? Sem ter algo esbarrando no fundo para atrapalhar. Então eu vou fazer um boleando e cortar o fim. Então para mim o tamanho do parafuso é um pouco irrelevante no momento, mas vamos deixar ele mais ou menos ajustado para ter uma noção aqui como é que está ficando. O que mais? O maior diâmetro do parafuso ali é 28 e o menor era 25 alguma coisinha. Vou deixar em 25 alguma coisinha, porque essa é a graça também de trabalhar com parafusos. Outros encaixes em impressora 3D têm que ser muito bem pensados com o tamanho do bico que vai imprimir. O parafuso se ficar um pouquinho frouxo, um pouquinho solto, pela característica de torção dele de empurrar o material, vai fazer com que ele prenda bem de qualquer jeito. Então a gente pode soltar um pouquinho e ter menos precisão que ele vai continuar imprimindo muito bem. Bom, seguindo. O pitch já está certinho, eu já tinha colocado, né, 3,5, que é a distância entre um dente e outro. Né? Eu vou até aumentar e diminuir só para vocês verem. Né? Se eu mudo essa distância, né, quanto menor ela fica, mais voltas cabe no parafuso. No nosso caso é 3,5. O crest percent, né, a parte que sai, né, qual é o percentual dela? Vamos colocar em 50. Você vê que a parede agora tem 50% aqui desse tamanho. Deixa eu até aumentar. Esse tamanho aqui é 50% e a parte que vai para dentro, que ele chama aqui na frente de root, né, de raiz do parafuso, também tem 50%. Se, em vez de 50%, eu botar aqui menor, vou botar 10%. Então agora ele tem 10%. Aqui o root, na né, parte de dentro, continua tendo 50%, só que tem um degradê, né? Tem um espaço entre um e outro aqui. Por isso eu vou pegar o próximo, que é o root percent, e vou botar em 10 também. E agora eu tenho, né, uma área de transição muito grande, uma área de transição de 80%, né, 10% do espaço aqui é o espaço de dentro, 10% a parede de fora. Podia ser até zero, né? Mas eu quero um espacinho aqui para ter certeza que vai imprimir bem. Então eu vou deixar ele com essa folga. Né? Se ele ficar muito fino, pode ser que a impressão não entenda esse objeto como algo possível de imprimir e acabe fazendo um diâmetro menor. Então vamos manter desse jeito. E por último o div count. Ele está em 90, eu já tinha ajustado. O div count é a resolução do seu parafuso.
né? Se eu deixar ele bem baixo, ele começa a ficar quadriculado, como é quando a gente faz com o cilindro, né? Opa, acabei arrastando de uma vez aqui. 10, então tem 10 faces, né? E assim vai indo. Quanto mais resolução, eu quero ele bem redondo, até porque o meu encaixe também é redondo, então 90 vai ficar bonitinho. Quase não se vê a diferença, mesmo aqui no modo de sólido. E resolvido. Como é que eu medi essas coisas? É um último passo, e aí depois a gente volta aqui para finalizar o parafuso. Eu medi tudo isso com um paquímetro digital. Então, a gente liga ele aqui, no vermelhinho, né? Ou desliga, na verdade, né? Ele serve mais para desligar, porque se você abre ele e começa a medir, ele já liga e já vai parar no número que você queria. Mas também precisa, como vocês viram aqui, né? Eu abri ele rápido. Tem que fechar bem e zerar. E aí a gente bota aqui, né, para espaços externos, mede aqui, para espaços internos, mede aqui, e está resolvido. Temos uma precisão aqui de 2 casas decimais, com erro de 0,1, eu acho bem preciso, tanto que a impressora FFF imprime isso aqui é perfeito, cabe muito bem. Deixa eu zerar ele, desligar. E aí eu usei o paquímetro para medir, né, a largura de onde vai ser encaixado, né, o máximo diâmetro, né, do que sobrou, do que tinha quebrado do encaixe e o mínimo diâmetro. E aí eu chutei os outros valores das alturas, né, mas eu tenho uma ideia de como é que vai ficar, eu cheguei a fazer, né, medir um pouquinho de cada um deles. Vamos voltar lá para falar um pouco disso. Então, algumas coisas, por exemplo, eu não vou querer que sejam muito maiores ou muito menores. Como eu acabei de falar, eu medi algumas coisas e chutei algumas outras, né? Aqui, por exemplo, eu vou querer pegar essa galera, dar um Ctrl Shift menos, não, Ctrl menos, para desselecionar, né? X, V, e agora eu pego essa galera aqui, subo de novo. Quero que tenha mais ou menos uns 10 milímetros, mas não quero que tenha muito mais do que isso, porque quanto maior ficar, também mais frágil vai ficar, né? Então eu vou fechar essa peça aqui, estamos assim. E agora, aquilo que eu tinha falado também no começo, vou fazer o corte de baixo, para também ficar mais ou menos com 10. Mas aqui, a minha guia é outra. Minha guia aqui é que eu sei que no regador cabem 3 voltas. Então eu vou contar 1, 2, e baixar aqui 3. E aí eu vou ter um limite, que isso aqui eu tenho certeza que encaixa bem. Daqui, corta um no outro, jogar esse aqui mais para baixo no centro e vou girar ele de ponta cabeça, porque no final é assim que vai estar no regador, né? Para visualizar melhor a minha peça final. Então, agora é só fazer os cortes de dentro, porque de novo, né, estamos usando a ferramenta de parafuso, mas não estamos usando parafuso, estamos usando ela para fazer um encaixe. Vou fazer um cilindro, aumentar ele no Z, e eu dar uma olhadinha aqui de perto para ver o quanto que eu posso aumentar ele. Provavelmente até aqui, faltando 1,5 mm para a borda, está bom, porque eu não quero gastar muito material da impressora, versus eu quero que isso aqui seja resistente. 1,5 mm vai dar com tranquilidade. Lembrando que o bico da impressora é 0,4, então 0,4 vezes 2, 0,8, mais um pouquinho, né, mais uma borda, vai dar 0,12, né, para 1,5 dá quase mais um. Então, 1,5 da borda, meio no olho aqui, né, sem precisão, vai provavelmente dar 4 paredes de impressão, vai ficar bem resistente. Vou usar Shift D para duplicar, Z para descer, deixar ele um pouquinho menor e olhar aqui através no raio-x para fazer a mesma coisa com a parede interna desta parte. Aliás, essa parte não, que é o pescoço, né? O importante é essa parte aqui, que é onde vai encaixar no regador em si. Vou deixar aqui mais ou menos 2 milímetros. Essa parte tem que ser mais resistente. É a mesma coisa para o fundo aqui. Mais ou menos 2, usando a guia do grid. Resolvido. Esse menos esse. E esse menos esse. Temos
já o encaixe feito. Para ficar melhor ainda, eu vou fazer um segundo corte aqui. Fazer um cubo, deixar ele muito largo no X, muito largo no Z, botar ele aqui na altura desse corte interno do encaixe que vai encaixar onde não tem nada, né? Onde eu só serrei, ele vai encaixar direto no regador. De fundo, eu vou botar ele em 2 milímetros. E aí por cima, vou dar Shift D para duplicar, R90, soma os dois. Depois, Shift D para duplicar, R45, soma os dois. E aí, isso aqui eu vou subtrair do nosso objeto. Porque aí ele fica com várias abinhas semiflexíveis e na hora de encaixar ele vai encaixar melhor. E é isso. Agora é hora de botar para imprimir. Ah, mais um detalhe que eu quase esqueci. Na hora de exportar, eu vou exportar em STL usando essas configurações aqui. Como vocês estão vendo, estou colocando apenas o selecionado para ter certeza que não vou pegar algum outro objeto, né? Caso aconteça. A unidade da cena e uma escala de 1000 vezes, porque eu estou com aquela configuração ali do lado da cena, né? Aqui atrás da minha cabeça. Então, o comprimento está em milímetros e a separação da unidade, né, a escala da unidade, está em 0,01, que é para dar milímetro certinho. Mas na hora de exportar, tem que fazer a conversão, tem que botar vezes 1000. E aí na hora que chegar na impressora, pelo menos procura, né, ele vai conseguir ler. Eu não sei se outros cortadores vão ter uma configuração diferente, mas o Cura consegue. Então eu coloquei aqui que a frente é o Y, para cima é Z, e aí tudo arrumadinho. Certo, na verdade, é inverter. Antes de botar para lá, eu vou virar isso aqui de ponta cabeça, que é o jeito que eu quero que imprima. E aí eu vou colocar tudo certinho, exatamente como está aqui. 1000 vezes, unidade da cena, para cima é Z e exportar. Agora sim, vamos para o Cura. Estamos aqui no Cura, objeto já colocado no lugar certo, já tudo arrumado, né? Já está virado para cima. Eu fiz aquela curva ali, o pescoço, né? Deixei num tamanho que ele faz um gradiente também, então não precisa de suporte, vai ficar num ângulo bom, né? Eu só vou botar ele aqui para a gente ver como é que vai ser impresso. Ele está querendo botar suporte, então tem que vir aqui e falar para ele que não, porque a última vez que eu imprimi alguma coisa eu precisei de suporte, e agora eu não preciso. Isso. E aí eu vou aumentar um pouco o tamanho do brim para 12 camadas, que é essa sainha aqui embaixo, azul. Então ele vai imprimir um chãozinho para grudar, né? Bem, vai ficar bem grudado aqui embaixo. Depois ele vai subir fazendo o parafuso, chegar aqui em cima, fazer a base e aí fazer os encaixezinhos e tá tudo certo. O preenchimento é 25%, cúbico, tá ótimo. Tá levando 4 horas e meia para imprimir, porque eu estou botando uma velocidade bem baixa, né? A média de 20, sendo que ele vai ter outras coisas aqui, né? Então, tudo 20 ou 10, a primeira camada, cadê? 10 milímetros por segundo, é até rápido, é uma peça bem simples, e porque eu tenho conseguido imprimir assim. Se não estiver grudando bem a sua peça, né, você considere ou esquentar mais o filamento, ou né, diminuir a velocidade de impressão. Aí ela fica grudada. E eu acho que é isso. Agora vamos olhar pro fim aqui. Vamos imprimir e mostrar como é que ficou a peça. E aqui está a nossa peça 100% funcional. A peça aqui tá meio na minha frente, porque senão o amarelo pega o fundo verde. Mas ó, 100% impressa. O acabamento ficou ótimo, né? Quando a gente olha aqui. Naquele pescoço, né? Ela imprimiu de ponta cabeça do que está aqui, como a gente viu agora há pouco. E encaixou muito bem. Tanto aqui onde eu rosquei, que é o que interessa. Estou programando. Quanto aqui embaixo. Ficou exatamente, né, como precisava. Encaixou bem, porque estava flexível, né, graças aos gaps que a gente planejou. Dá para ver eles direitinho. Acho que dá, né? Girando um pouquinho. E ficou muito fixo. Ele foi feito na medida. E aí, na medida, ele sai um pouquinho para dentro, porque o bico da impressora, né? Se ele é 0,4 e passa no meio, então 0,2 milímetros para dentro, 0,2
fora, ele fica um pouco mais estreito. Por isso, se a gente não fizesse esses cortes, ia dar algum problema depois. Né? Provavelmente não ia encaixar bem aqui, talvez forçasse o plástico a ponto de quebrar, né? Mas acabou ficando muito bom. Né? E com essa pequena medida, encaixou super bem. Né? Eu já enchi ele de água e segurei assim, e ele não solta. Então, deu tudo certo e hoje a gente viu como trabalhar com parafusos, mesmo que o que você precisa não seja um parafuso. É isso. E me falem aí do microfone se ficou bom. A gente se vê numa próxima. Por hoje era isso.